Hoje é 12 de dezembro de 2018, são 9 horas e 40 minutos. Jornais hoje trazem tragédia e aspectos curiosos dos acontecimentos do dia ou dos dias anteriores. Tragédias: alguém portando armas de fogo portáteis matou 4 num templo religioso em Campinas e deu um tiro na cabeça depois, em comemoração, aliás, à campanha pelo porte de armas a qualquer cidadão no Brasil. O time da bala, o grupo da bala, há de se explicar como, por quê, de que forma isso aconteceu, em imitação, aliás, dos norte-americanos. Nós imitamos os norte-americanos em liberação das armas, porte de armas de fogo, que é a campanha do grupo ou da turma da bala. Imitamos os americanos na marcação de chicletes, no uso daqueles vestuários extravagantes e rasgados e, principalmente, na delação premiada. Aquilo vem de lá, dos americanos do norte. A delação premiada. Confesse e se livre, pode andar absolutamente liberado pelas ruas brasileiras, sorrindo, tomando seu sorvete quando quiser, porque o delatado está preso e você está livre. É assim que funciona, inclusive com um aplauso de todos. Vamos pagar um preço caro por isso aí. Mas a bola da vez hoje são os depósitos feitos em nome de Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro. Seguindo-se tais depósitos imediatamente após o pagamento de alguns servidores da Assembleia Legislativa. Isso, segundo o presidente da República, não tem nada a ver com ele. E com razão, porque se o filho foi matreiro, o filho que pague o preço. E se o filho é inocente, o filho que se defenda. Este articulista não pode comentar aspectos criminais ou criminosos em expectativa de criaturas entregues à defesa de seus companheiros. Isto é proibido eticamente. Portanto, passe-se ao largo. Fique o registro e que o investigado, porque investigado será, tenha sorte e se livre do peso eventual desses comentários postos na imprensa diária. O problema é deles e eles hão de se desempenhar da defesa com imensa galhardia, porque há advogados competentíssimos no país tratando desse assunto. Depósitos a Queiroz seguiam dia de salário. É a submanchete do jornal Estado de São Paulo. Isso lembrou ao articulista, ao comentarista, um filme lindo, gostosíssimo de se ver, com Morgan Freeman conduzindo Miss Daisy. Todo mundo conhece a história, não se sabe se foi ou não Oscar, mas se não foi, deveria ser. Era um motorista que conduzia uma senhora, uma judia, aliás, muito bem posta, muito bem disposta, e com seus mistérios, os seus segredos, evidentemente, porque todos os têm. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não as tem. É um versículo de música famosa de Chico Buarque e do Lobo, se a memória não falha, que o cronista gosta muito de dizer e repetir até quase a exaustão. E a lembrança de Morgan Freeman personificando o motorista que depois ganha inclusive o automóvel de presente. Essa história é maravilhosamente adequada
a essa questão correspondente depósitos, a Queiroz seguia um dia de salário, era motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, que afirma com muita razão, eles que se virem. O problema é deles, não me envolvam nisso, não tenho nada com isso. Não tem, porque os pais são responsáveis pelos filhos. Às vezes os filhos são antigos já, envelhecem de cabelos brancos e os pais continuam responsáveis pelos filhos. Assim caminha a humanidade. Da mesma forma que um tigre, um leão velho, é responsável ainda pelo leãozão que lhe guarda a porta da caverna. É assim que as coisas transmigram e se transmitem de pai a filho nesse nosso mundo atarefado. Quanto ao mais, os jornais trazem algumas outras notícias correspondentes a aspectos menores. Polícia Federal investiga a mesada e 109 milhões da JFAS. Ministério Público Federal, documentos ligam Lula a sítio em Atibaia. Restrição a foro privilegiado é importante esse subtítulo, porque o que se pretende é fazer com que deputados, senadores, etc., respondam perante a justiça comum por infrações penais praticadas fora do exercício das respectivas atribuições. Isso pode ser muito complicado, porque um senador entrega eventualmente a jurisdição de um juiz recém-entrado na magistratura, babando pelos cantos da boca de ansiedade, de angústia e de vontade deliberada e direta de perseguir um resultado invasivo, inclusive dos mistérios do servidor excepcional posto na Berlinda, constitui uma hipótese terrivelmente sagaz e instigante. Um juiz moço com seus 28, 29, 32, 33 anos recebendo como réu um senador da República que brigou com o vizinho por causa dos latidos do cachorro na meia parede que separava os dois apartamentos de luxo. É uma qualificação muito instigante. Isso há de conduzir, e já está a conduzir, a chamada ditadura da jurisdição de primeiro grau. Sendo bom lembrar que na justiça ou na competência civil, o foro privilegiado não vale. Então, um senador da República, um deputado federal, um deputado estadual, etc., são postos no cível sob a jurisdição de juízes de primeiro grau, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas que não vêm ao cérebro do comentarista neste instante. Pode acontecer, mas sibilina e excepcionalmente uma hipótese dessa natureza. Mas, se quando for transformada em lei essa restrição ao foro privilegiado nos chamados crimes comuns, os juízes de primeiro grau hão de lavar as mãos e, entusiasmados, hão de começar a exercer as suas competências nesse tipo de problemática. Por enquanto, o foro privilegiado prevalece, e, num certo sentido, é até bom que prevaleça, porque eles se entendem no segundo grau de jurisdição. A tendência hoje do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores é restringir o conhecimento de recursos de ações penais lá chegando em grau de apelação ou de recursos extraordinários ou especiais, principalmente a restringir o uso e conhecimento de habeas corpus. O que está sucedendo hoje é alguma
particularidade terrível, porque os juízes, magistrados, desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não conhecem monocraticamente de habeas corpus. Tem, então, um cetro de poder extraordinariamente potente, porque uma criatura só decide, às vezes, o destino, com repercussão política também extravagante, de um senador da República, ou de um deputado, ou de até um presidente da República em exercício. Que poder imenso recebe uma criatura monocraticamente usando uma toga para, como César, dar um sinal negativo ou positivo, rarissimamente positivo, porque a responsabilidade é enorme. Quanto ao mais, o governo do estado de São Paulo entregue a Dória, com razão ou sem razão, pouco importa. O cronista não entra no mérito dessa eleição dele. Aqui há uma notícia correspondente, concomitantemente, parece que combinaram. Atirador mata 3 e fere 12 em feira natalina no leste da França. Quem sabe os dois avançaram via internet, porque o próprio Bolsonaro disse que o poder da internet hoje é incrível e não precisa de intermediários. Atirador mata 3 e fere 12 em feira natalina no leste da França. Quem sabe o atirador lá em Campinas e o atirador na França combinaram para comemorar alguma coisa. Homem de 29 anos, conhecido da polícia, ficou ferido, mas conseguiu fugir. O caso é tratado como terrorismo. Comentários sobre essas particularidades são muito misteriosos, tocante à oportunidade que a imprensa em geral tem de noticiar isso, porque isso é contagioso, é contagiante. Se procurar episódio parecido, igual ou muito pior, acontecido no exterior, já se sabe que podem constituir tais episódios antecedentes feéricos daquilo que está sucedendo hoje. Isso, tecnicamente, nem deveria ser comentado. Por exemplo, o homem mata 4 e se suicida na Catedral de Campinas. Choro pelo meu filho, mas ergo a mão ao céu por minha mulher. A mulher escapou, o filho morreu. Isso não deveria, inclusive, constar de comentário qualquer do próprio escriba, mas faz parte primacial daquilo que acontece nos noticiários postos dos jornais de hoje. E resta João de Deus. O Ministério Público está atrás do profeta, procurando evidências de que realmente ele esteja a praticar atentados à liberdade sexual das criaturas ou dos fiéis. Isso vai provocar redundâncias incrivelmente complicadas, porque médium é médium. Aquele profeta, o previsor dos acontecimentos futuros, tem, às vezes, reconhecidos pela população e pelo povo em geral, poderes mágicos. E quem acredita em médium continua crendo em médium, haja o que houver. O resto fica para os comentaristas mais explícitos e ultimada a relação daquilo que estimula a mente
do cronista, resta dizer que la nave va e vamos ao trabalho.